Olá, está começando mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima, para levar a você as informações do Judiciário, promovendo cidadania, informação e inclusão. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, o GMF, que foi criado em 2009 com o objetivo de garantir direitos, fiscalizar o sistema carcerário e socioeducativo e promover a reinserção social das pessoas privadas de liberdade e também dos egressos do sistema prisional. Quem vai falar conosco sobre este assunto é o juiz Renato Albuquerque, que é coordenador do GMF. Doutor Renato, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, mas antes, por uma questão de acessibilidade, eu vou fazer minha autodescrição e em seguida eu gostaria, se possível, se o senhor fizesse a sua. Sou uma mulher branca, baixa, com os cabelos compridos, de tons claros, estou vestindo uma roupa social branca, com um terno quadriculado preto e branco e sentada aqui na bancada do estúdio de gravação do podcast. Bom dia, Nilsara, bom dia a todos aqui do NUCRI. Núcleo de Comunicação e Relações Institucionais do TJ Roraima. Agradeço o convite. É um tema muito importante e que efetivamente devemos discutir, não só no âmbito do Poder Judiciário, mas no âmbito de todo o Estado. Meu nome é, como você já falou, é Renato Albuquerque. Eu sou juiz de direito aqui do TJ Roraima. Sou um homem pardo, alto, cabelos curtos, estou vestido num terno azul, camisa social branca, gravata azul com detalhes pretos e cinzas. Perfeito, doutor Renato. E para quem ainda não conhece a atuação desse grupo de monitoramento, né, o GMF, explique para a gente como é que funciona, quais as principais atribuições dentro do Tribunal de Justiça de Roraima. O GMF, né, traduzindo, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, esse grupo ele está presente em todos os tribunais de justiça do Brasil. É uma obrigação dos tribunais instituir esse grupo após resolução do Conselho Nacional de Justiça. É uma estrutura hierarquizada. Existe o DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, isso em âmbito nacional, perante o CNJ, e através do DMF que há os GMFs em cada Tribunal de Justiça, para que exista uma política pública alinhada em relação a esse tema da população carcerária. E a atuação é bem abrangente, eu estava explicando aqui nos bastidores, tem várias ações sendo realizadas pelo GMF, desde para aqueles que estão entrando no sistema prisional, para aqueles também que estão saindo. Explica para a gente como é que funciona. Pronto, vamos começar do começo, né? O Estado brasileiro, há o reconhecimento no Estado brasileiro, isso perante o Supremo Tribunal Federal, através da DPF 347, de que o Estado brasileiro pratica uma violação massiva de direitos fundamentais, isso relacionada à população carcerária do Brasil. Essa ADPF começou a tramitar ali em meados de 2014. Em 2015 veio uma decisão liminar já do Supremo Tribunal Federal. E agora em 2023 o julgamento do mérito. Trata-se de um julgamento estrutural, diferentemente dos julgamentos corriqueiros praticados pela jurisdição brasileira, de uma pessoa contra outra, em que há pretensões em discussão e o Estado brasileiro, através da jurisdição, reconhece efetivamente quem tem razão naquele caso. Um julgamento estrutural, ele é multissetorial. Ele reconhece uma prática de violação de direitos humanos. Neste caso foi no sistema prisional, mas há também em relação a pessoas que estão em moradores de rua, né? E está se expandindo para outros segmentos sociais vulneráveis, para que o Estado brasileiro venha a efetivamente se entrelaçar às estruturas do Estado brasileiro e minimizar ou reduzir, extirpar essas cenas de desumanização. Então,
começando do começo, esse trabalho em relação ao sistema. O sistema prisional nunca foi, nunca foi um estágio prioritário de políticas públicas do Brasil, né? Então, veio evoluindo de forma gradativa. Quando ocorriam aquelas rebeliões, em virtude da superlotação e não garantia desses direitos humanos, o Estado brasileiro ele respondia, mas respondia de forma individualizada e não tão efetiva. Às vezes uma CPI, no âmbito do Congresso Nacional, para discutir essa situação social. Por vezes mutirões realizados pelo CNJ, mas nunca efetivamente um plano nacional, uma ação nacional coordenada, com vários atores para efetivamente tratar essa questão do sistema prisional. E hoje chegamos ao ápice dessa organização a partir do julgamento da DPF, que foi a criação do Plano Pena Justa, um plano nacional que envolveu o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e outros órgãos do Poder Público Federal, com a obrigação de os tribunais, de os estados, também com os tribunais e perante a coordenação do GMF, de instituir um plano estadual. O Supremo concedeu um prazo para que houvesse o plano nacional e ele foi efetivamente criado e lançado agora em fevereiro. E também o Supremo Tribunal concedeu um prazo de 6 meses a partir do plano nacional para que os estados enviassem para lá para serem homologados os planos estaduais. E o Tribunal de Justiça fez, né? Fizemos no prazo, isso. Esse plano nacional, ele é grandioso, ele possui 300 metas, com 366 indicadores, e ele está dividido em 4 eixos, que vai desde a porta de entrada ao sistema prisional, isso aqui passa sobretudo pelas audiências de custódia, a estrutura prisional, a estrutura física prisional, porque, e aqui eu vou fazer um recorte, que a pessoa que é recolhida, ela está privada da sua liberdade para a proteção da sociedade, em virtude de um crime que esta pessoa cometeu e precisa se ressocializar para voltar ao convívio social. Mas o fato dela estar privada da sua liberdade não significa que ela está privada de outros direitos fundamentais. Não significa que ela não tenha que ter uma alimentação digna. Não significa que ela não tenha direito a acesso à educação, a dormir em um lugar adequado, a viver em um lugar adequado. Privação de liberdade não pode significar privação de outros direitos fundamentais tão importantes quanto a liberdade. E é nesse segmento, nesse ponto, que efetivamente o Plano Pena Justa vem tratar. O terceiro eixo diz respeito à porta de saída, evitando a reincidência, a inclusão dessas pessoas, sobretudo no mercado de trabalho. Há uma dificuldade imensa, em virtude do estigma, de que essas pessoas possam retomar a sua vida profissional, sobretudo. E sem trabalho não há dignidade, né? E o quarto eixo traz ações para que esse estado de coisas inconstitucional, uma vez ele efetivamente dissipado, a partir desse plano, ele não volte mais ao Brasil e o Brasil possa se livrar efetivamente dessa chaga que é a violação massiva de direitos fundamentais no âmbito do sistema prisional. Interessante, realmente, doutor Renato. E falando mais detalhadamente dessas ações que o GMF desenvolve, né? Em relação à fiscalização, vocês atuam para garantir justamente que aquela pessoa privada de liberdade está ali realmente recebendo a alimentação adequada? Como é que funciona essa fiscalização? De que forma que é feita? De várias formas, né? E nós atuamos exatamente nesses 4 eixos. Agora mesmo, aqui nos bastidores, eu estava conversando com o Coronel Gonçalves, que ajuda na nossa coordenação aqui do GMF, e ele está hoje na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, juntamente com o juiz Daniel Damasceno, que é o juiz titular da Vara de Execuções Penais, fazendo uma inspeção in loco para ver se essas condições estão efetivamente sendo atendidas.
Então, o GMF, ele a partir do o plano Pena Justa, ele veio sistematizar, ele veio conceder ao GMF um planejamento de atuação. Porque antes, apesar das resoluções e das obrigações que nós temos, sobretudo a partir de tratados internacionais, o CNJ ele vem utilizando de maneira muito forte essa normativa internacional para evitar condenações do Brasil na Corte Interamericana ou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas eram atividades até então esparsas, importantes, mas esparsas. E o Plano Pena Justa ele veio trazer essa formalização, esse guia, a partir das metas, para que o GMF pudesse efetivamente se planejar e trabalhar. Então, por exemplo, o eixo 1, que diz respeito à porta de entrada. A prisão no ordenamento brasileiro, ela é a última ratio. A prisão só deve prisão cautelar. Prisão depois de sentença transitada em julgado, é prisão definitiva e a pessoa efetivamente tem que ingressar no sistema prisional para cumprir a sua pena. Mas as prisões provisórias, que correspondem a cerca de 40% da nossa massa carcerária, essa prisão cautelar ela deve ser utilizada como uma última ratio, quando não cabem outras medidas alternativas e diversas da prisão. E hoje a gente vem trabalhando exatamente esse ponto, iniciando pelas audiências de custódia. Roraima talvez seja o único estado brasileiro em que todas as pessoas que são presas, independentemente da prisão, passa por uma audiência de custódia. Passa perante um juiz. E a partir das condições da ação que gerou a sua prisão, e da leitura que o magistrado faz das condições pessoais também dessa pessoa, efetivamente, na audiência de custódia haverá um delineamento entre o manuseio de uma prisão cautelar, efetivamente, ser encaminhado à PANC ou à cadeia pública masculina ou à cadeia pública feminina, conforme o caso, intramuro, sistema prisional, ou uma medida alternativa, como distanciamento das vítimas, comparecimento periódico nas unidades judiciais, tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar, que muito embora seja uma prisão cautelar, não está nas estruturas do sistema prisional. Então, nós tivemos que fazer todo um tratamento e capacitação, sobretudo dos magistrados, para que efetivamente a prisão cautelar fosse a última ratio e a gente pudesse utilizar essa prisão para os casos realmente que são necessários. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto, o ponto fundamental e onde Roraima se destaca. Pela geografia, são poucos municípios, não são tantas ocorrências, e isso comparando, você imagina Sim. quantas pessoas são presas por dia no estado de São Paulo. É um número bem diferente do nosso. E aqui nós temos essa condição de ter uma audiência de custódia efetiva. E aí eu quero aqui desmistificar aquela história de que a polícia prende, a justiça solta e a audiência de custódia ela serve à impunidade. Não, isso não é verdade. Isso é uma falácia. A audiência de custódia ela visa efetivamente garantir a dignidade da pessoa humana, garantir direitos fundamentais, sobretudo o direito à liberdade, e encaminhar o sistema prisional quem efetivamente deve ser encaminhado. Às vezes, nós observamos que são pessoas moradoras de rua, que foram presas por pequenos furtos. E será que é proporcional mandar essa pessoa para o sistema prisional? Talvez não seja o caso de uma outra política pública que não a prisão. E isso se faz na audiência de custódia. Aqui em Roraima se deflagra toda uma rede, CRAS, CREAS, escritório social, para que essa pessoa possa ser acolhida e se evitar uma chaga no direito penal brasileiro, no direito brasileiro como um todo, e uma questão social, que é a reincidência. A partir do momento que uma pessoa dá entrada no sistema prisional, sem as adequações, sem a estrutura necessária, a tendência é que ela venha a ser recrutada por organizações criminosas. E uma vez recrutadas, vai fazer do crime
a sua profissão. E nós perdemos essa pessoa. Isso gerará novos tipos penais, insegurança pública, porque a ressocialização e a não reincidência ela possui uma relação direta e proporcional com a segurança pública estatal. Falando em ressocialização, doutor Renato, vocês também trabalham, né, justamente como o senhor explicou, né, são 4 eixos ali, buscando realmente diminuir, né, a reincidência também, como o senhor explicou, e de que forma que o GMF atua nessa questão da reinserção social dessas pessoas? Nós temos o Escritório Social, que é uma parceria com a Assembleia Legislativa de Roraima. O Escritório Social ele faz o atendimento dessas pessoas, dos egressos do sistema prisional, dessas pessoas que entram, que ganham a sua liberdade. Há um monitoramento e há uma tentativa de reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Nós fizemos já inúmeras reuniões e inúmeros termos de cooperação, inclusive conseguimos aprovar leis estaduais em que um percentual dessas terceirizações, dessas empresas terceirizadas, um percentual dessa contratação tem que ser de pessoas egressas do sistema prisional. Então, quantas reuniões já não fizemos com o Estado e com os municípios e quantas pessoas que saíram do sistema prisional hoje estão prestando serviço ao Estado através de empresas terceirizadas. Também buscamos a iniciativa privada, FEComércio, Federação das Indústrias, para que também, não há lei específica ainda, mas termos de cooperação, pessoas possam ingressar também nas empresas, no exercício privado, para efetivamente ter o seu trabalho. Então nós atuamos, o Escritório Social atua sobretudo na busca de trabalho para que essas pessoas não venham a reincidir e com isso não retornem ao sistema prisional. Esse é o trabalho do GMF, sobretudo na perspectiva do Escritório Social. Nós fazemos um monitoramento desde o início da entrada dessa pessoa no sistema prisional, isso lá no fórum mesmo, através da APEC e da CIAP. Se a pessoa é liberada na audiência de custódia, a APEC e a CIAP já iniciam um monitoramento e um trabalho efetivo para aquela pessoa. Às vezes é uma pessoa que precisa de uma atenção especial por questões psicológicas. A APEC e a CIAP, ela faz o encaminhamento ao órgão adequado. Ao CREAS, por exemplo, ou ao CAPS, por exemplo, para que essa pessoa possa se tratar. E também, então, tanto no início como após o cumprimento da pena, nos casos de pena definitiva, para que essa pessoa possa ser reintegrada socialmente e não volte a delinquir. Certo. E em relação, existem vários outros trabalhos desenvolvidos pelo GMF, como por exemplo, uma parceria, né, para garantir a remissão daquelas pessoas que estão lá dentro do sistema por meio da leitura, incentivar a leitura para essas pessoas. Como é que funciona essa situação? E também, já complementando essa ação de parte educativa, também no centro socioeducativo também é realizado um projeto de leitura. Leitura abre portas, né? Como é que funcionam essas ações, doutor Renato? Olha, antes de entrar nesse ponto que eu gostaria de falar que também há um déficit de tratamento das pessoas que estão intramuros nas estruturas do sistema prisional em relação a trabalho. Eu falei aqui de egressos, de pessoas que saem do sistema prisional. E estamos buscando também parcerias para que as pessoas que estão no sistema prisional, intramuros, possam também desenvolver um trabalho. Tem sido mais difícil, mas eu acredito que nós vamos, pelas estruturas, pela logística de se colocar uma produção numa unidade prisional, obediência das leis trabalhistas, mas eu acho que estamos caminhando bem e vamos chegar também no ponto de ter mão de obra qualificada no interior das unidades prisionais. Porque o trabalho, além da dignidade, ele traz também remissão de pena. Aquele que trabalha no sistema prisional, intramuros, tem uma quantidade de pena diminuída. Da mesma forma, é a leitura. Nós temos hoje 2 programas de remissão pela leitura, um no sistema prisional, que é uma parceria com a Universidade Federal de Roraima,
e um no sistema socioeducativo, que é uma parceria com a Biblioteca do Tribunal de Justiça de Roraima. São oferecidas obras literárias para que as pessoas leiam. Eles elaboram uma minuta, uma resenha, e há uma equipe de professores, né, para efetivamente fazer a correção e conferir se o trabalho foi feito, se a leitura foi feita, e assim reduzir um pouco dessa pena. É muito tempo numa unidade prisional. A ociosidade, ela desperta traz inúmeros malefícios. Então, quanto mais a gente puder ocupar as pessoas que estão intramuros, seja com trabalho, seja com leitura, isso é importante para a reconstrução dela enquanto ser humano. E essa reconstrução vai impactar exatamente quando ela sair do sistema prisional e for reintegrada à sociedade. As pessoas erram, os crimes acontecem. E, efetivamente, quando um crime acontece, quando um erro que é fato típico acontece, a pessoa tem que pagar. E nós, enquanto sociedade, temos que cuidar para que essa pessoa volte melhor, para que essa pessoa volte e não cometa mais nenhum crime, para que essa pessoa volte sem tantos estigmas e acreditando nela mesma, de que ela pode melhorar, de que ela pode evoluir, de que ela pode trabalhar, de que ela pode cuidar da sua família, porque todos aqui queremos viver com dignidade. Com as pessoas que estão intramuros, isso não é diferente. Claro que há pessoas que fazem da atividade criminosa o seu ofício. E realmente essas pessoas aí fica mais difícil o Estado, se ela não quer, fica mais difícil o Estado atuar. Mas mesmo assim a gente não desiste delas, porque é a nossa obrigação lutar por todo ser humano. Mas há inúmeras outras pessoas, e a maioria, que quer reparar seu erro, quer voltar para a sua família, quer voltar ao seu trabalho e quer ter sua dignidade. E o GMF está realmente, foi criado para essa função. Também para essa função. A função de que essa pessoa, de garantir que essa pessoa tenha os seus direitos fundamentais obedecidos e resguardados pelo Estado, mas e também que essa pessoa venha a se reintegrar na sociedade de forma que tenha a sua dignidade de volta e que a sociedade possa ter a segurança de que ela não mais cometerá nenhum tipo de crime. São muitos trabalhos realmente bem interessantes e de impacto, né, de resultados efetivos. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre uma iniciativa, né, relacionada à política antimanicomial. Como é que isso funciona aqui nas estruturas do Poder Judiciário, doutor Renato? Olha, também é um trabalho assim, bem gratificante. Porque nós não, também, assim como o sistema prisional, nós não tínhamos, posso dizer que ainda não temos, estamos buscando uma política pública efetiva para tratar das pessoas que estão com medida de segurança. As pessoas que estão com medida de segurança são aquelas pessoas inimputáveis. Inimputável é aquela pessoa que no momento da ação ou da omissão criminosa não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da sua conduta. E por ser inimputável, ela não pode ser condenada a uma pena privativa de liberdade. Ao mesmo tempo, ela não pode conviver em sociedade porque ela está gerando um risco à sociedade. Então é aí que efetivamente entra a medida de segurança. Hoje, com a política antimanicomial, o Estado, e o GMF faz parte disso, criou uma rede de atendimento a essas pessoas, trouxe as famílias dessas pessoas para a discussão e integrou as famílias dessas pessoas para evitar ao máximo que elas fiquem em alas psiquiátricas ou até mesmo em unidades prisionais, porque se já é difícil lidar e cuidar de pessoas sem um reflexo de insanidade, que dirá pessoas que, de forma pericial, que a própria perícia demonstra que ela tem uma inimputabilidade,
que ela não tem um desenvolvimento completo das suas faculdades mentais. Como que se trata uma pessoa dessa? Como que se reintegra uma pessoa dessa? E nós aqui em Roraima temos também um case de sucesso nesse aspecto, porque no início, e até fizemos um seminário no início aqui do ano, que efetivamente está dentro do programa Pena Justa, e conseguimos reduzir de 33 pessoas que estavam em uma situação degradante, inicialmente em uma ala da cadeia pública, sem tratamento adequado, às vezes sem a medicação adequada, uma crise de ansiedade imensa ou crises nervosas imensas, né, a ponto de, em uma inspeção que eu cheguei lá na cadeia pública, porque na época da Covid, o Hospital Geral teve que ser dedicado só à Covid. Então a ala psiquiátrica do Hospital Geral foi desativada e essas pessoas foram encaminhadas, veja só, para a cadeia pública, uma ala psiquiatra na cadeia pública. Se no HGR já há uma dificuldade de contenção dessas pessoas e medicação dessas pessoas, imagina lá na unidade prisional. E em uma dessas inspeções que eu fiz, a primeira pessoa que eu conversei, nós conversamos com quase todos nas inspeções, ela disse assim: não me solte, senão eu vou me matar. Nossa. E inúmeras outras pessoas lá relatando quadros muito difíceis de saúde mental. E com a atuação do GMF, com a atuação de instituições parceiras e sobretudo e da rede como um todo, e sobretudo das famílias, nós saímos de 32 pessoas que estavam intramuros, seja no HGR, seja no sistema prisional, para 0. Essas pessoas foram acolhidas pela rede, sobretudo pelo CAPS, mas sobretudo pelas famílias. As famílias acolheram novamente os seus entes queridos para auxiliar o Estado nesse trabalho não vou dizer que é de ressocializar, mas de cuidar. Porque quem está com problema de saúde mental não precisa ser ressocializado, precisa ser cuidado. Então hoje nós temos também uma atuação bem interessante nessa política antimanicomial, que é exatamente evitar que pessoas que têm uma saúde mental abalada, isso atestada, né, evidentemente, não venha a ser tratado como as pessoas que não possuem essa dificuldade. Nossa, que trabalho incrível, realmente. Doutor Renato, você estava falando também pra gente que vocês desenvolvem ações com os indígenas. Como é que é esse trabalho? Esse é mais um trabalho pioneiro do GMF, porque nós temos algo em torno de 10% da nossa massa carcerária de indígenas e de várias etnias, indígenas também de outros países. Então, uma grande dificuldade de comunicação, de interlocução, até de colocar essas pessoas no mesmo lugar, porque às vezes há rixas entre essas etnias. Então, o GMF, ele atua no espectro como é que eu posso te dizer? Da vulnerabilidade. O campo maior, a vulnerabilidade social das pessoas que estão em conflito com a lei e privadas de liberdade. Mas dentro desse contexto, há inúmeras também vulnerabilidades específicas. E aqui eu posso falar no que diz respeito à população feminina, no que diz respeito à comunidade LGBTQIA+, estrangeiros que estão no Brasil e não conseguiram se alocar e se adequar, e também os indígenas. Então eu propus ao desembargador Almiro, quando nós começamos a gestão deste ano, ele já vinha me cobrando isso: Renato, nós temos que pensar nos indígenas, e o desembargador Almiro, ele é o supervisor do GMF, ele que efetivamente decide sobre as políticas que nós vamos adotar, porque são muitas, não dá para abraçar todas as políticas. E ele bateu o martelo que nós teríamos que fazer um trabalho específico em relação aos indígenas. Fizemos uma parceria com a Defensoria Pública, com a Universidade Federal, que ofereceu professores, antropólogos,
Inicialmente fizemos uma entrevista, eles fizeram, né? Os antropólogos e professores, juntamente com a Defensoria e algumas pessoas aqui do GMF, entrevistaram todos os indígenas que estão no sistema prisional para entender o tipo penal, entender que tipo de prisão a que ele está submetido, se é uma prisão cautelar ou definitiva, qual a etnia dele, se houve já algum tipo de penalidade por sua comunidade. Enfim, para aí sim, com esses dados, fazer a política efetiva de desencarceramento dessas pessoas. Houve o lançamento desse mutirão com a presença do supervisor do GMF, que é o Dr. Luiz Geraldo Lanfred. Nesse mesmo dia houve também foi muito interessante, houve um movimento indígena aqui no Centro Cívico. Fizemos todo esse trajeto do Centro Cívico até o tribunal. Eles nos acompanharam, que é para mostrar também que estão dispostos a acolher os seus entes queridos que estão intramuros. E é um mutirão pioneiro. Mutirão pioneiro que estamos olhando processo por processo relacionados aos indígenas para efetivamente revisar o ato judicial. É possível uma progressão de regime para que a pessoa venha cumprir um regime mais brando? Vamos verificar. É possível essa prisão provisória, cautelar, decretada, essa prisão preventiva, ela ainda é necessária? Vamos reavaliar. E assim, efetivamente, tratar esse grupo específico vulnerável para evitar injustiças e violação também de direitos destas pessoas. Ainda está em curso. É uma ação nossa, nós atendemos aproximadamente já 200 indígenas, todos catalogados, autodeclarados, né? Porque também tem isso no sistema prisional, né? De a pessoa falar que é indígena, mas em busca de algum benefício carcerário. Esse filtro é feito pelos antropólogos. Então a gente está no meio do caminho, esperando colher realmente bons frutos para a gente trazer essa prestação de contas aqui à sociedade. E quando o senhor falou que vocês avaliam, né, no caso aí dos indígenas, vocês avaliam cada caso individualmente, mas também tem sido realizado um projeto de humanizar algumas medidas, né, como por exemplo as pessoas que estão no regime semiaberto. Como é que funciona essa atuação, doutor Renato? Isso aí foi muito interessante e polêmico. Tratar com o sistema prisional, sobretudo, é tratar com temas bem polêmicos. Veja bem, no Brasil nós temos 3 regimes, principalmente: aberto, semiaberto e fechado. No aberto, aqui em Roraima, as pessoas não ficam intramuros, elas conseguem ficar em suas residências com restrições, com as devidas restrições e trabalhando. No semiaberto, antes da implantação desse regime, o reeducando ele estava em intramuros, ele tinha que ter uma proposta de trabalho. Com essa proposta de trabalho, pedir autorização à vara de execuções penais, para aí sim ele trabalhar durante o dia e se recolher à noite no sistema prisional. Então tínhamos pessoas fora, durante o dia fora trabalhando e durante a noite no sistema prisional. Isso gera um grande custo. Um grande custo. E também de uma ressocialização duvidosa. Hoje a tecnologia está aí para a gente utilizar. O monitoramento eletrônico hoje é uma realidade e efetivamente deve ser utilizado. Nós temos muita dificuldade em utilizar o monitoramento. Mas para mim hoje ele não é mais futuro, ele já é o presente. Apesar do estigma que traz a pessoa estar com a tornozeleira eletrônica na perna, mas eu acredito que isso também mudará. Eu acredito que em breve nós não teremos mais a necessidade desse dispositivo a olhos vistos, né? Mas enfim, e aí veio a proposta que o desembargador Almiro trouxe do sistema semiaberto humanizado. Significa o quê? Em vez de essas pessoas dormirem, pernoitarem no sistema prisional,
elas passaram a pernoitar nas suas próprias residências, com as suas famílias, mas com o monitoramento. Então, só aí nós retiramos mais de, salvo engano, não vou dar um número exato, mas aproximadamente 350 pessoas, entre homens e mulheres, que estavam à noite se recolhendo no sistema prisional e hoje estão pernoitando em suas residências, com as suas famílias, mediante o monitoramento. Temos ainda um déficit imenso, porque essas pessoas já trabalhavam. Mas temos aí em torno de 300 a 400 pessoas que estão intramuros, juntamente com os educandos do regime fechado, que não conseguiram uma proposta de trabalho. E aí onde o GMF tem trabalhado efetivamente, catalogar essas pessoas e conseguir trabalho para essas pessoas, para que elas possam também ter a mesma oportunidade que as outras pessoas do semiaberto, ou seja, o mesmo regime que elas estão tendo. O Dr. Daniel vem trabalhando muito forte nessa temática, juntamente conosco, né? Ele faz parte da nossa equipe do GMF, e a nossa ideia é avançar. Já conseguimos, de forma polêmica, mas conseguimos um grande avanço, que foi já retirar essas 300 e poucas pessoas de dormir à noite no sistema prisional, e hoje estão em suas residências. Eu acho que isso contribui para a ressocialização. E agora temos que avançar, continuar avançando, para também assambarcar, para que essa medida possa assambarcar os reeducandos que estão no regime semiaberto, mas é como se estivessem no regime fechado, e não é o adequado. Então vamos atrás de emprego para essas pessoas, empregos nas terceirizadas, emprego na iniciativa privada, para que elas possam também se reintegrar, trabalhar, estar próximos essas pessoas possam estar próximas às suas famílias. Maravilha, realmente são muitos trabalhos desenvolvidos pelo GMF. E aí a gente agradece por a sua disponibilidade de estar aqui conosco para explicar cada ação dessa, que é uma questão não só de segurança pública, mas principalmente social da nossa sociedade, né? E aí essas atuações focadas em temáticas específicas, buscando ressocialização, a não reincidência, humanização, oportunidades, né? Então são muitas frentes de trabalho realmente muito importantes e que têm trazido resultados, né? Resultados significativos, doutor Renato. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui conosco para trazer essas informações tão relevantes para a nossa sociedade, saber que é um trabalho grandioso e que tem buscado aí realmente sempre o melhor, né? Tentar reduzir esses números, tentar fazer com que todo esse trabalho também seja reconhecido, e é uma oportunidade aqui no nosso podcast de trazer essas informações. E a gente coloca esse canal sempre aberto para novas ações do GMF, novos projetos, a gente deixar a nossa sociedade a par do que está acontecendo, né? Porque é um trabalho muito bonito, né? Apesar de lidar com um tema tão sensível, né? A questão da segurança, a questão de pessoas que cometeram crimes, mas é um trabalho bonito porque tem trazido resultados, né? Significativos. E esse espaço fica aberto também para o senhor, caso queira falar algo mais da atuação do GMF, por favor, pode ficar à vontade. Eu agradeço o espaço, fiquei muito feliz pelo convite. Como humanista, eu não posso desacreditar do ser humano. Jamais. Eu tenho que acreditar no ser humano. Eu tenho que acreditar na sociedade. Eu tenho que acreditar nas nossas instituições. E não é porque alguma pessoa, algum ser humano cometeu um crime que eu tenha que desacreditá-lo completamente. Que eu tenho que colocá-lo, que o Estado tem que colocá-lo como entulho entre grades e entre muros, e simplesmente achar que num milagre ou num passe de mágica essa pessoa vai se ressocializar. O Estado tem responsabilidades com essas pessoas. A ausência do Estado gerou hoje todo esse espectro de organizações criminosas que nós temos e que avança dia após dia. Passou da hora do Estado efetivamente atuar nesse campo. E que bom que o Plano Pena Justa veio, porque o Plano Pena Justa, com esses 4 eixos, ele certamente ajudará, auxiliar e, quem sabe, é o que a gente busca,
extirpar esse estado de coisas inconstitucional que nós temos. A dignidade da pessoa humana, ela é um pilar central do nosso ordenamento jurídico. E nós, como operadores do direito, nós, enquanto Estado, também temos que prestigiá-la, temos que efetivamente concretizá-la. E o GMF é um desses braços, um dos caminhos. Eu também não poderia, em resumo, eu não posso desacreditar. Eu tenho que acreditar que o ser humano é capaz de se ressocializar, desde que adequadamente tratado e com seus direitos garantidos, ele possa conviver e retomar o convívio social, a sua família e ao trabalho. E para finalizar, eu gostaria mais uma vez de te agradecer ao Núcleo, agradecer a oportunidade de falar sobre o tema. É um tema espinhoso, mas necessário. A gente aprende que não é colocando as coisas para debaixo do tapete que a gente resolve, mas sim enfrentando os temas, por mais espinhosos que eles sejam, né? E também agradecer a toda a equipe do GMF. Inicialmente ao supervisor, que é o desembargador Almiro, que ele é um ser humano extraordinário, de uma humanidade ímpar e que soube selecionar bem as pessoas que trabalham hoje no GMF. Não falo de mim, mas falo das outras pessoas. É uma equipe muito humana, é uma equipe boa, é uma equipe que se preocupa. Também não poderia deixar de agradecer aos parceiros que nós temos. Defensoria Pública, as universidades, sobretudo, que não desacreditam de que o ser humano que nós podemos viver em uma sociedade melhor. Enfim, o GMF ele tem essa atuação imensa, gigante, mas muito importante. Fizemos muito, mas temos muito ainda a fazer e a contribuir. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, senhor, mais uma vez. E a gente torce aí que realmente esse trabalho grandioso seja cada vez mais efetivo e que traga mais resultados ainda positivos. Obrigada mais uma vez. Você que nos acompanhou até aqui, assista todas as edições do podcast Diálogos de Justiça no canal do Tribunal de Justiça no YouTube. Acompanhe também nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece no Poder Judiciário. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!